antes de eu ler aqui o resumo da próxima notícia, sobre essa dobradinha entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo que a gente separou do Papo Antagonista de 27 de agosto. E esse trecho mostra como as desconfianças que nós manifestamos, inclusive com lembra, Greg? Ao analisar esse caso na raiz, são confirmadas pelos fatos e pelo tempo. E o caso é medida de Flávio Dino no STF para favorecer, para dar aquela ajudinha, aquela mãozinha para o governo do padrinho político dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Pode soltar. Abro aspas aí para o Flávio Dino. Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos. Contudo, é fora de dúvida que é urgente intensificá-los com a força máxima disponível à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia. Fecho aspas. Flávio Dino sugeriu que o governo, do qual fez parte, faça abertura de créditos extraordinários para custear essas ações emergenciais se for necessário. Agora estou entendendo. Porque a gente olha assim por alto uma manchete, fala, Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula para o STF, está cobrando ali do governo Lula medidas e tal, e quando você vai ver a decisão, o governo pode abrir créditos extraordinários para custear essas ações. Aí a gente já levanta outras desconfianças. A decisão foi tomada diante do avanço das queimadas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Em relação à ação do governo federal para deter as queimadas na Amazônia, o que você vê? O governo mandou para o Congresso um orçamento, e esse orçamento foi depois mexido e sancionado pelo Lula com um valor menor para fiscalização, prevenção e combate a fogo no meio do mato. A grana disponível para isso no ano passado era de 144 milhões, neste ano foi de 107 milhões. É por isso que estão precisando e agora pedindo crédito extraordinário, porque baixaram o valor. Governo e Congresso, os dois culpados. Tá? Baixaram o valor de combate, de dinheiro disponível para combate a incêndios. O governo Lula fala muito desse assunto, mas na hora de tomar providências, não toma. Tem 1.500 brigadistas para tomar conta da Amazônia inteira. A Amazônia inteira, que é do tamanho quase do continente europeu, sei lá eu. 1.500 pessoas para tomar conta disso. É óbvio que não é adequado. É óbvio que o Brasil está errando na maneira de olhar para esse fenômeno. Agora, concordo com o seu quando se fala de dinheiro. Se não tivessem reduzido o valor no começo do ano, não precisaria de crédito extraordinário, que é sempre suspeito agora. Sempre quem paga a conta são os pagadores de impostos e vamos ver se no fundo o dinheiro não está dando uma ajudinha para o governo Lula ter mais recursos, pelo menos para supostamente combater esses incêndios. Olha, vamos lembrar aqui o tweet que a produção resgatou a meu pedido, Lula 15 de setembro de 2020. Ele era oposição ao governo Bolsonaro. Por que nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Quer dizer, o Lula está aí com quase 2 anos de governo e ainda não resolveu esse problema. Então tem um discurso na oposição e quando está no governo faz bastante diferente. Tá aí a gente, semanas atrás, apontando aquilo que aconteceria agora. Então estamos de volta aqui ao vivo. O Flávio Dino autorizou no fim de semana o governo Lula a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, para o combate aos incêndios no país. O ministro do STF deu aval para o Planalto editar uma medida provisória que defina o valor do crédito a ser destinado, liberando a MP de caducar e protegendo-a de uma possível desaprovação no Congresso. Grebe escreveu sobre isso hoje. Qual é a sua conclusão? Muito rapidamente, o Dino tomou o cargo do presidente da República, né? Porque ele fez aquilo que Lula deveria fazer, negociando com o Congresso. Qual é o título do seu artigo hoje? Sim, Dino virou presidente, como é que é mesmo? Sim, Dino assumiu a presidência. Acho que é isso, não me lembro. Porque de manhã a gente tinha publicado uma nota, né, aqui no site também, dizendo Dino governa no STF, e eu respondi a nossa própria matéria, sim, foi uma brincadeira, né? Está governando. Porque além da decisão sobre a liberação dos créditos extraordinários, que, olha, não tem a menor dúvida, não é para a STF tomar. Isso tem que ser fruto de uma negociação entre executivo e legislativo. Além disso, o Dino também carimbou dinheiro de um fundo da Polícia Federal. Ou seja, ele tomou uma decisão típica de executivo. Como é que eu vou usar o dinheiro? O que eu vou fazer com isso? Qual é a prioridade que eu vou dar? É um absurdo que o ministro do STF tenha que tomar decisões executivas, gerenciais. Não pode isso. Quer dizer, ele ajuda o Lula a contornar o Congresso. Em vez do Lula precisar negociar com os parlamentares para ganhar aprovação, ele vai lá numa canetada e resolve o problema. Exato. O Lula, covardemente, não se pôs à frente desta negociação, delegou o negócio para o Dino, que gostosamente, lá com todo prazer,
pumba, deu o jamegão dele lá numa decisão e pronto, resolve-se. Não pode ser assim. Isso prejudica, mais uma vez, a imagem do STF, que se vê de novo na posição de legislar, vamos dizer assim, e prejudica, inclusive, a credibilidade da meta fiscal. Certo? Que, ó, vamos aqui de novo, sem discussão nenhuma, por uma decisão do STF, furar o teto. Não pode. Isso é escandaloso que o governo Lula tenha feito essa dobradinha com o Dino. O título do artigo do Graeb é Sim, Dino assumiu a presidência. O Graeb estava colocando que o Flávio Dino, ao dar a canetada para deixar os créditos extraordinários com o governo Lula, ele faz o Lula contornar a necessidade de negociar com o Congresso Nacional para ter a devida verba para cuidar da questão das queimadas, que estão aí arrasando o país, como a gente tem noticiado e analisado ao longo dos últimos meses, e como poucos artistas têm falado a respeito. E a gente, como cobrou a indignação dos artistas, aqueles que erguiam a voz durante o governo Bolsonaro, a gente mostrou aqui os primeiros a se pronunciar, celebridades internacionais aí, gente que não depende de boquinha, como a Gisele Bündchen, como o DJ Alok. Agora tem um ou outro que está aparecendo, mas sempre com aquele paninho para o governo. Não tem um ainda que esteja se colocando de uma maneira mais firme para apontar pelo menos a incompetência de um governo que se dizia, Madá, tão defensor do meio ambiente. E assim, veio como meio que um mito, né? O nosso governo terá a Marina Silva como defensora do meio ambiente. Você que sabe, a Marina Silva é minha amiga, pessoal. Não estou vendo a liderança que a gente esperava. Infelizmente, assim, digo isso com dor no coração porque eu gosto dela. Mas não estamos vendo. Cadê aquela liderança? Não estou nem falando de impedir, só de impedir as queimadas. Porque por que precisou de Flávio Dino e emergencial e de não sei o que, não sei o que? Porque não foi prioridade. Fosse prioridade, o dinheiro estava lá, não precisava essa correria agora. E o que a gente está vendo de volume de queimadas, assim, sorte desse pessoal, sorte deles, que eles foram lá e bloquearam o Twitter, o X e acabou. Porque as pessoas iam estar enlouquecidas. Estou falando, eu moro aqui perto de São Paulo, numa cidade colada em São Paulo, já teve incêndio essa semana a 1 quilômetro do meu condomínio, incêndio de grandes proporções. Tem incêndio todo dia. Aliás, a notícia que acabou de sair né, no Antagonista é que, possivelmente em razão das queimadas, o ministro do STF, Dias Toffoli, teve aí um problema e foi fazer exames no hospital, enfim. Depois a gente vai monitorar aí o estado de saúde do ministro, mas pode ter sido afetado por esses problemas respiratórios decorrentes da fumaça, do calor, da secura que fica nesse momento, que chegou até São Paulo, inclusive, aí nas últimas semanas, até prejudicando a minha recuperação, que estava rouco. Então, um monte de gente está tendo esse tipo de problema. Diga, Marta. E o Parque Nacional de Brasília, essa semana, vocês viram a tragédia que foi, gente? Um incêndio de proporções gigantescas no Parque Nacional de Brasília, com a umidade do ar, que já estava lá, acabei de falar com um amigo de Brasília, estava abaixo de 10 já. E no Brasil inteiro tem gente mandando essas imagens. Olha do lado da minha casa, olha do lado da minha casa. A gente está passando por uma circunstância climática que a gente nunca passou antes. Não vemos indignação à altura. Não vemos, isso é fato. E não vemos uma liderança do governo nesse sentido. Não está ali para tranquilizar o povo. E o Flávio Dino deu 15 dias para a União mobilizar o maior contingente de agentes das Forças Armadas, da PF, da PRF e da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para conter os incêndios. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, citada aqui pela Madá, deve voltar ao Congresso a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação do governo para conter o avanço do fogo. A ideia é que ela seja ouvida por integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O presidente do colegiado, Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, confirmou que está pleiteando uma visita de Marina à comissão após as eleições municipais. O requerimento de convite à ministra do governo Lula já foi aprovado. Embora não seja obrigada a comparecer, Marina indicou que está disposta a ir ao Congresso. Durante participação no programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, Marina afirmou que o Brasil vive um terrorismo climático. Vamos acompanhar.
Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública, é um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada. Grebe, o governo Lula está tentando alegar, ou pelo menos assim, diluir para todos os casos, que os incêndios são necessariamente criminosos, porque tem uma parcela que agora não tem outra, que depende da competência do governo, e o governo não está tendo essa competência? Felipe, tem 52 inquéritos abertos pela Polícia Federal para tentar apurar as causas de incêndio. Nenhum deles foi fechado até agora. No Rio de Janeiro, hoje, acharam um adolescente, um moleque que tinha posto fogo numa área e que me parece que queimou Petrópolis. Não há clareza sobre as causas desses incêndios. Não pode um ministro de Estado ir à televisão e falar com essa firmeza, né, absoluta que se trata de terrorismo. Não pode acontecer isso. Não é momento de falar nesses termos. É momento de agir. O que, como a Madá estava dizendo, nem a Marina está fazendo com a liderança que se esperava, nem o governo, porque tem gente que... O governo se preocupa menos ainda com o meio ambiente do que a Marina Silva, né? E daí eu quero recuperar o título de um artigo que eu escrevi acho que 2 meses atrás. O Brasil não merece a Amazônia. Eu estava falando da Amazônia que já estava pegando fogo. Mas isso vale para todos os nossos biomas. A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo de destruição e nem sequer consegue desenvolver estratégias, tecnologia para tirar o melhor disso. Então é uma lástima isso que está acontecendo. A culpa maior é do governo, mas também dos políticos que estão no Congresso, e inclusive de gente que vive do meio ambiente e que deveria estar botando a boca no trombone. Mas está todo mundo quieto demais, né? Tem muito silêncio e pouca ação em relação a esse problema. Madá, o Lula falou em oportunismo de alguns setores querendo botar fogo no país. Aí ele une uma linguagem literal e metafórica ao mesmo tempo, como se o governo dele estivesse sendo sabotado de alguma maneira, que é sempre uma saída dos populistas também. É uma saída se quem ouvir for trouxa. Ué, estão sabotando? Por que não está na cadeia ainda? Ele é cúmplice? Ou ele é cúmplice ou ele denunciou, correto? Ele denunciou quem são essas pessoas? A Marina denunciou quem são os terroristas? Quais são os atos de terrorismo específico? Se disse que tem um ato de terrorismo, é uma autoridade pública e não denunciou, então é cúmplice. É óbvio que todo mundo viu nas suas próprias cidades gente que queria limpar terreno e aproveitou que tinha incêndio e foi lá e fez uma coisa ou outra, mas daí a justificar que isso seja terrorismo climático na boca de um ministro... A gente volta amanhã com o Papo Antagonista às 18 horas. Jorge Aragão agora às 19h30 no canal de YouTube do Antagonista. Até já.